Ainda dentro do nosso estudo de visibilidades, né, a gente viu na última aula aqui visibilidade gráficos, né, nosso famoso VG, e faltaram dois assuntos aqui. O primeiro é sobrepor camadas hospedeiras, né, estilo de linha de corte aqui. Bom, o que são camadas hospedeiras? São objetos, né, famílias de objetos, onde outros objetos se hospedam nele. Por exemplo, a parede é uma hospedeira de janelas e portas. O piso é um hospedeiro de móveis, por exemplo, assim por diante. Ok? Noção bem intuitiva. Quando a gente vai lá criar paredes, por exemplo, né? A gente vai editar tipo e aqui em estrutura, clicando no botão editar, nós temos aqui as camadas, né, de uma parede, também de pisos, né, e outros elementos. E aqui em função, nós temos aqui, olha, estrutura, substrato, camada, acabamento. Vamos cancelar aqui. Então vamos dar uma aproximada aqui nessas paredes. Aqui eu estou sem a espessura de linhas, né, a visibilidade. Então vamos lá, visibilidade gráficos, VG no teclado. Sobrepor, lembrando, mais uma vez, que esse quadro só está valendo para esta vista ativa. Estilos de linha de corte. Aí eu vou clicar em editar aqui e vou dizer exatamente que estrutura, no caso, eu quero que apareça com uma linha vermelha, ok? Um padrão sólido. E substrato, vamos botar um de cada cor aqui, azul, por exemplo. Já as camadas térmicas, no caso aqui eu não tenho camadas térmicas, né? E acabamento, vou colocar um marrom aqui. E acabamento 2, um rosa aqui, um magenta bem destacado. Ok, aplicar. E aqui exatamente, onde eu tinha a parte de estruturas, né? Visibilidade gráficos, VG. Sobreposição de camadas hospedeiras, tá? Aonde eu tinha aqui nessa parede, que é a parede de duplo reboco, né? Deixa eu ver essa aqui do duplo reboco, editar tipo. Repara que aqui as camadas eram todas de estrutura. Se eu tivesse aqui mudado para substrato, por exemplo, as duas camadas externas, aplicar, ok. Aqui assim elas seriam classificadas aqui como substrato, estariam no novo padrão, tá ok? Então é bem simples isso. Até confesso que é difícil até achar de imediato assim uma aplicação para isso, mas enfim, você tem mais essa opção de sobrepor, né? Lembrando que sobreposição significa um padrão de visibilidade diferente do padrão estilo de objeto, definido lá no início, né, nas características do Revit. E aqui você pode desligar e ligar esse estilo de linha de corte. Ok? Um próximo assunto, dentro de visibilidade de gráficos, são os filtros. Até agora, nós vimos opções de visibilidade por categorias de elementos, né? Estabelecemos para cada vista e cada categoria de elemento um tipo de visibilidade, de sobreposição, ok? Vamos supor um exemplo onde eu quisesse destacar umas paredes onde haverá instalações hidráulicas, ok? Então vou selecionar essa parede aqui, por exemplo, tá? E vou colocar aqui um comentário aqui chamado hidráulica. Vou dar Ctrl C aqui nessa palavra. Então essa parede recebeu um comentário, tá? Um dos parâmetros dessa parede, a parede tem vários parâmetros, né? No parâmetro comentário eu coloquei a observação aqui hidráulica. Vou fazer a mesma coisa nessa parede aqui.
ok? Quando eu coloco um parâmetro, né, ele passa já a fazer parte das opções aqui, né? Então basta eu clicar na setinha aqui, ó, selecionar a hidráulica, nem precisava dar o Ctrl C. Vou nessa outra parede aqui, onde haverá instalações hidráulicas lá na parte superior, mas eu vou colocar aqui a título de exemplo, né? Bom, então o que eu vou fazer agora? Vou lá em visibilidade gráficas, tá? Vou lá em filtros, tá? E aqui nesse instante eu não tenho nenhum filtro atribuído. Vou criar um filtro, vou adicionar um filtro. No desenho modelo, no desenho padrão, ele já tem um filtro chamado interior, né? Não vou selecionar nada, vou editar novo, eu crio um filtro, ele entra no gerenciador de filtros, né? E eu vou, como sempre, a partir de um já existente, vou criar um novo filtro, tá? Não vou analisar esse já existente aqui não, vamos entender criando um novo. Bem, vamos chamar esse filtro aqui de paredes com hidráulica, ok? Com instalações hidráulicas, beleza. Dado o nome a ela, eu vou selecionar aqui as categorias de elementos que fazem parte desse filtro. No meu caso aqui, a única categoria que é parede. Então seleciono parede. E quando eu seleciono um elemento, aqui em regras de filtro, aparecem disponíveis os atributos desse tipo de elemento. Tá? Se eu selecionasse mais de um elemento, tá? Aqui aleatoriamente, ele só iria me oferecer, olha, parâmetros que há em comum em todos esses elementos. Tá, ok? No meu caso aqui, a única filtragem que me interessa é parede, né? E que tipo de filtro eu vou aplicar aqui? Que objetos que eu quero destacar? Eu quero paredes cujo parâmetro comentário, olha só o raciocínio, seja igual a hidráulica. Ctrl V aqui que eu tinha guardado. Muito bem, a aplicar, o que eu fiz até agora? Eu criei um filtro chamado parede hidráulica, né? Isso é um filtro de seleção por enquanto. Nesse filtro de parede com hidráulica, ele vai me destacar paredes que tem um comentário igual a hidráulica. Beleza? Entendido, né? Bem explicadinho, ok. Muito bem, agora eu tenho dois filtros, eu vou pegar esse filtro aqui e dar um ok nele. Aí eu passo a ter um filtro. Muito bem, se eu der um ok aqui, nada aconteceu, né? Por quê? Porque eu não disse para ele nada. Por enquanto, eu só coloquei para essa tela um filtro chamado parede hidráulica. Tá? Mas eu não disse nada sobre esse filtro. Lembrando, como sempre, que aqui nós estamos em planta baixa, mas essa parede está sendo cortada, né? Eu vou dizer para ele agora que quando ele encontrar objetos que atendam a esse filtro, né, ele pega aqui os padrões, no caso aqui padrões de preenchimento, e sobreponha, ou seja, não use os padrões definidos em estilo de objeto, né? Nem está aqui, estilo de objeto. Eu vou pegar esse filtro parede hidráulica, quando eu tiver cortado, o padrão de preenchimento dele vai ser com a cor amarela, por exemplo, ok, com o padrão sólido, ok. Agora sim, eu criei uma sobreposição, né? Quando eu der aplicar, olha lá as paredes destacadas agora com a sobreposição de visibilidade, ok. Então essa é a função do filtro. Uma outra aplicação, por exemplo, eu tenho vários pisos aqui, piso, vamos chamar de genérico, né? Um piso cerâmico formado de, vamos só exercitar aqui, por exemplo. Eu queria um piso aqui que tenha duas estruturas, argamassa e cerâmica básica, né? E aí eu vou colocar sobre cada cerâmica uma marca específica. Então eu quero destacar, fazer um mapa, uma legenda, né, de onde tem piso Eliane, onde tem cerâmica Porto Belo e assim por diante, né? Boto cada um de uma cor e faço uma legenda aqui
né, especificando por piso. Por quê? Porque eu vou ter o mesmo piso aqui, só que aqui a cobertura vai ser um tipo, aqui a cobertura vai ser outro e assim por diante, né? Aí no caso eu poderia estar separando por marca, né, no caso do piso, né, botando um atributo. Vou pegar aqui, por exemplo, parede, né? No caso, parede não tem marca, mas aqui, por exemplo, se fosse um caso de piso, eu poderia colocar marca, né? Eliane e assim por diante. Ok? Bom, com isso, nós encerramos aqui o nosso assunto de visibilidade gráficas. Vimos cada item desse comando em detalhes. Ok? Um último comentário aqui para fazer um paralelo, né? Quando a gente viu todos esses elementos, né? Por exemplo, como sempre a gente usa a parede aqui, editar tipo, né? Editar aqui a estrutura, em materiais aqui, a gente vem e acessa o quadro, né? De diálogo de controle de materiais dentro de um outro comando, né? A mesma coisa acontece aqui. Vamos voltar ao menu vista com visibilidade gráficos, né? Em visibilidade gráficos eu acesso aqui nos filtros o editar novo, né? Ou aqui também dentro das outras categorias eu tenho estilo de objeto, né? Que pode ser encontrado em gerenciar estilo de objeto ou materiais, né? Da mesma forma aqui em vista, né? Eu tenho aqui o botão filtros, eu posso criar os filtros da mesma forma como eu crio ou estabeleço estilo de objeto ou materiais aqui antes de aplicá-lo lá no visibilidade e gráficos. Beleza? Só um comentáriozinho à parte. Bom, e agora eu tenho a minha configuração aqui da minha planta, né? Que ela é uma planta especial. Eu daria um nome especial para ela, né? Identificação de projetos hidráulicos com sobreposição, enfim. Eu criei uma visibilidade, uma forma de visualizar essa janela toda especial. E essa forma foi criada para um tipo de projeto, que vai ser uma folha, onde eu vou fazer essa visibilidade, tanto aqui no caso para o térreo, quero fazer a mesma visibilidade para o pavimento superior, só que lá no pavimento superior está tudo diferente, né? Aí eu penso logo, pô, vou ter que aplicar tudo isso aqui novamente, fazer os fios, claro que não, né? Não tem o menor sentido. Então, para isso eu tenho aqui em vista a ferramenta chamada modelo de vista. Ok? Existem alguns modelos de vista pré-definidos, né? Por exemplo, aplicar o modelo na vista atual, né? Eu escolho aqui alguns modelos já pré-definidos, né? Daqui a pouco a gente vê alguns deles com detalhes. Ou eu quero, o meu objetivo é o que? Levar essa visibilidade lá para o pavimento superior, tá? Lembrando mais uma vez que aqui eu estou fazendo nas plantas raízes, né? Na verdade eu deveria ter duplicado a planta do térreo para criar uma planta específica para esse tipo de visibilidade e fazer a mesma coisa no pavimento superior, tá? Mas como que a gente está só fazendo ensaios e estudos, eu vou fazer na que eu chamo de planta raiz, tá? Então eu vou pegar e vou salvar esse tipo de visualização. Eu venho em modelo de vista, ó, criar o modelo a partir da vista atual, né? Então o novo nome é visibilidade hidráulica, tá, ok? Qualquer nome que eu quisesse. Poderia ter somado outros filtros aqui. Tá aqui, ó, visibilidade hidráulica, ele criou no tipo que estava ativa, piso estrutural. E aqui eu poderia ainda controlar alguns outros elementos. Vamos dar só OK por enquanto. Ok, beleza. Salvamos. Vamos lá no pavimento superior. Modelo de vista. Aplicar o modelo na vista atual. Vou lá selecionar visibilidade hidráulica. Aplicar. Ok. Tá lá. Como aqui, claro, não tinha nenhuma parede hidráulica, né? Mas eu poderia definir essa. Vou segurar logo o Ctrl. Essa daqui e essa daqui. E essa. E colocar aqui em comentário. Vamos ver se tem selecionado aqui, ó, hidráulica. Clicou em aplicar. Imediatamente ele já vai
sofrer aquela alteração visual, porque aquele modelo de vista que está lá no térreo tinha essa característica de visibilidade. Tá? Então, e outra coisa, um comentário a mais. Interpretem que esse modelo de vista, tá, ele possui filtros dentro dele, então é como se o filtro fosse um elemento hospedado dentro do modelo de vista. Tá, ok? E da mesma forma que quase tudo no Revit, né, isso tudo está sendo aplicado, né, esse modelo de vista, ele só existe nesse desenho. Tá, ok? Então quando eu vou, à medida que eu vou formatando os meus estilos, né, por exemplo, no meu escritório lá, eu tenho uma forma de apresentar projetos de paginação de teto, ou distribuição hidráulica, distribuição elétrica, enfim. Cada tipo de projeto tem a minha forma de apresentação. Então eu pego um projeto modelo, crio lá e vou transportar isso lá para o template. Então, depois que eu estabelecesse um determinado modo de visualização para esse projeto específico, eu salvo o modelo de vista e vou lá no meu template, né, e vou lá no gerenciar, transferir nome de projeto, né, importar os elementos que me interessam lá desse projeto para aquele. Tá, ok? Ou já fazer essa definição de visibilidade gráfica lá no template inicial do projeto, ou em um dos templates, né? Bom, conforme mencionei rapidamente, o Revit já tem aqui em modelos de vista alguns modelos pré-definidos, né? Por exemplo, aplicar o modelo na vista atual, né? A gente usou aqui visibilidade hidráulica, foi um modelo criado por nós, né? E eu tenho alguns padrões já criados por ele, né, específicos para determinados tipos de projetos, né? Por exemplo, aqui nós estamos no tipo piso, estrutural ou plantas de área, né? Eu poderia, por exemplo, elevações, cortes e vistas de detalhe. Eles têm o corte arquitetônico, o corte de terreno, tá, ok? São modelos de vista que você pode, inclusive, alterar ou renomear ou excluir, né? E dentro de cada modelo desse, né, modelo de vista, eu posso ainda controlar as propriedades de vista. Por exemplo, modelos de sobreposição, exatamente visibilidade gráficos específicos, né? Quando eu salvei aqui o meu visibilidade hidráulica, né, todas aquelas sobreposições de gráfico, modelo de sobreposição, por exemplo, né, que é o visibilidade gráficos, lá ele armazenou o filtro que estava vigente no momento, tá, ok? Então aqui eu salvei, a minha intenção inicial foi salvar apenas essa visibilidade de filtros, modo de apresentação, né? Mas o modelo de vista ele é muito mais abrangente que isso. Eu posso determinar, por exemplo, que aplicando esse modelo de visibilidade, né, automaticamente o nível de detalhe vá para a vista, né? E eu posso querer incluir ou não esta característica para esse modelo de visibilidade, tá? Por exemplo, eu posso querer, não sei se deu para perceber, mas quando eu fui lá no primeiro pavimento, eu estava com baixa resolução, né, setado. Quando eu apliquei modelo de vista, automaticamente ele mudou para resolução fina. Por quê? Porque aqui no meu modelo de vista, aplicar o modelo na vista atual, né, quando eu cliquei aqui em visibilidade hidráulica, quando eu criei visibilidade hidráulica, ele incluía, né, que essa vista, quando eu selecionasse esse modelo, o nível de detalhe da vista selecionada, ele passaria para resolução fina. Tá? Se eu não tivesse esse elemento, aplicar, ok. Se eu tivesse aqui, por exemplo, no pavimento superior, baixa resolução, quando eu clicasse em visibilidade gráficos, aplicar modelo na vista atual, seleciono visibilidade hidráulica, aplicar, ok, ele não alteraria aqui o modo de resolução. Aplicar o modelo na vista atual, se eu incluísse, no entanto, esse aqui e clicasse em aplicar, aqui ó, deu para ver aqui ao fundo,
ele alterou automaticamente. Então aqui eu escolho para uma determinada visibilidade gráfica existente ou criada por mim, né? Como sempre eu acho interessante não mexer nesses modelos fornecidos pelo Revit, né? E apenas criar os nossos a partir desses. Ok, então por exemplo, eu peguei aqui a apresentação de corte arquitetônico, né? Eu queria que ele fosse em alta resolução, eu mudo aqui a resolução e tal, mas sempre a partir de um já existente, mas duplicando antes. Ok, eu duplico, crio um corte padrão CAD norma, ok? E aí ele foi criado a partir desse, então ele estará com as mesmas configurações e aí sim eu edito um novo. Tá? Essa recomendação vai valer para tudo que eu for criar de padrão no Revit. Tá? Não é uma regra, não é uma norma, é uma indicação, uma sugestão. Então aqui eu posso controlar outros detalhes, né, sobre a posição de anotações. Aqui o que eu mencionei agora há pouco foi sobre modelo de sobreposição, né, foi apenas para modelos, né. Aqui eu poderia estabelecer a sobreposição também para categorias, né. É a mesma coisa que eu estivesse alternando as guias aqui, tá? Estilo visual, linha oculta, eu também posso determinar que automaticamente quando eu aplicar um estilo de linha ele vá para sombreado com arestas e assim por diante. Opção de exibição de gráfico, né, a gente não viu isso ainda, que são as posições de sombra, sol, né, recorte, filtro de fase e assim por diante. Ok? Então, são todos os parâmetros de visibilidade que eu posso controlar, criando um status de visibilidade que eu vou usar em todos os projetos. Beleza? Então, pessoal, uma dica boa. Assistiu essa aula? Vai criando seus padrões, abre o template e cria um padrão lá. Pega um cortezinho, veja como você gostaria que o corte fosse apresentado no seu projeto. Vai criando seus padrões, não deixe para fazer tudo quando acabar o curso não. Ok? Com isso encerramos mais essa sessão aqui de visibilidade. Nos vemos na próxima aula.